Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui é um vídeo que eu pretendo que ele seja rápido, basicamente para fazer um fechamento da nossa matéria de reflexão e espelhos planos, né? Em que a gente vai fazer um estudo de caso, né? É a seguinte situação: imagina que você vai numa vidraçaria, né, comprar um espelho para o seu quarto, para a sua casa, enfim, né? E você chega lá e você fala assim: eu quero um espelho, né, para a pessoa que te atender, eu quero um espelho para que eu possa me ver completo no espelho. Aí a pessoa, né, o vendedor, né, às vezes muito, inclusive sem maldade, né, fala assim: não, eu tenho esse modelo aqui, eu tenho esse modelo aqui, né, e uns espelhos grandes e tal, né, e que vai funcionar, que você vai comprar, você vai levar para sua casa e ele realmente vai permitir que você se veja completo, né, de corpo inteiro, né, através dele. No entanto, será que aquele espelho que você comprou, que às vezes é grande, ele não está sendo superdimensionado? Ou seja, será que ele não está tendo um tamanho exagerado para a situação que você quer? Entendeu? Será que você precisaria pagar tanto por aquele produto, né? E é isso que a gente vai investigar. Qual seria o tamanho mínimo necessário para que a gente conseguisse atingir esse objetivo de se ver completo, de corpo inteiro, através desse espelho, né? A partir da reflexão. Certo? Então, vamos lá. Vamos colocar uma situação aqui para a gente poder analisar. A situação é a seguinte: um rapaz com chapéu está diante de uma parede em que há um espelho plano. As distâncias relevantes estão colocadas na imagem. A imagem é essa aqui, mas daqui a pouco a gente vai analisá-la melhor, tá bom? Bem, então pede-se duas coisas. Letra A: determine qual o tamanho mínimo, que vai ser chamado de X, que o espelho precisa ter para que o rapaz se veja inteiramente por reflexão nesse espelho, né? Não corte a cabeça, não corte as pernas, etc. E letra B: determine a altura Y, que esse espelho deve estar do chão para permitir a visão completa. Ou seja, o espelho ele vai ter que ter um tamanho mínimo, mas ele vai ter que estar colocado em uma certa posição da parede também, para permitir essa visão por inteiro. Beleza? Então, vamos analisar aquela figura, né, melhor agora. Então, tem a pessoa aí, ela está com o chapéu na cabeça, né? Tem uma parede, essa parede ela vai ter o espelho, né? A gente vai pendurar o espelho nessa parede, e tem algumas distâncias importantes para a gente aqui. Por exemplo, a distância que a pessoa se encontra da parede, nós vamos chamar de Dzinho, tá certo? A altura dos olhos da pessoa até o chão, nós vamos chamar de Hzinho. E a altura total da pessoa do chapéu até o chão, nós vamos chamar de Hzão, tá bom? São as letrinhas aí que a gente vai trabalhar na hora de fazer a nossa resolução aqui, beleza? Bom, então vou começar pela letra A, tamanho mínimo do espelho, que a gente vai chamar de X, tá bom? Então aí está a situação, né? Você tem lá as distâncias relevantes, e aí quando a gente pensa em geração de imagem no espelho, a gente tem que fazer, no espelho plano, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer aquele lance da simetria, simetrizar pontos, né? E nesse caso nós vamos eleger alguns pontos relevantes, importantes, para poder fazer essa simetrização, tá certo? Para que a gente possa obter a imagem do outro lado lá. Então aí apareceu a imagem, né, da pessoa. Então nós vamos determinar alguns pontos aqui. Lembrando que a imagem do espelho plano ela é exatamente igual do que o objeto que foi colocado na frente, tá? Então, de pontos relevantes para a gente poder matematizar a situação, nós temos ali aquele C, que apareceu ali, tá certo? Que é de chapéu, o O que é de olho da pessoa e o P que é de pé, tá certo? Esses pontos vão ser relevantes para a gente na hora de a gente organizar matematicamente a nossa situação, beleza? Então, em virtude da gente determinar esses pontos, nós vamos determinar também, né, as simetrias, né, de cada um desses pontos. O C', o P', né, e nesse momento aqui a gente não vai precisar do O', tá? Então, eu simetrizei, deixa eu voltar aqui, né? Nós fizemos a simetrização, então, né, do ponto C, que é o C',
e do ponto B, que é o P'. Lembra que a simetrização é você colocar esse ponto lá dentro da linha do espelho, depois da linha do espelho, melhor dizendo, dentro da região atrás, entre aspas, do espelho, e um ponto imagem desses pontos objetos que estão colocados em frente. Tá? Aí aquela situação, bom, para que eu possa ver a imagem, né, precisa que esses pontos imagem que estão dentro do espelho, né, que eu ligue eles ao olho do observador. Lembra da nossa aula que a gente fez aquela questão de observar a árvore e tal, né? Então a gente teve que fazer ligação entre pontos de modo virtual para que a gente pudesse gerar alguns triângulos para a gente fazer as nossas semelhanças de triângulos. Então aqui vai acontecer de maneira semelhante. Observa que, né, a gente uniu o ponto C' até o ponto O e o ponto P' até o ponto O, para representar que a gente vai poder enxergar esses dois pontos lá dentro do espelho. E aí o que acontece? Para que então você possa ver a imagem completa, é necessário que no mínimo você veja os pés e veja a cabeça, o chapéu, né, a parte mais alta, para você ver a pessoa, a imagem da pessoa completamente. No caso aqui, a própria pessoa se vê, né? Então, essas linhas pontilhadas que nós traçamos, elas vão determinar o quê? Vão determinar aonde o espelho tem que ficar, que é nessa região aqui. Então, essa região entre os pontos, as linhas, pontilhadas, vão mostrar para a gente onde o espelho tem que ficar. Lembra que isso aí é a ideia de campo de visão, né? Campo visual, que a gente também já especificou na aula anterior, tá certo? Então, nesse sentido, o nosso espelho estará então entre essas linhas pontilhadas, certo? Está aí desenhado o espelho, cujo tamanho a gente vai calcular, e esse tamanho a gente designou como sendo x. Beleza? Bom, aí para a gente poder fazer uma análise melhor da situação, eu criei dois pontos aqui, o ponto R e o ponto S das extremidades do espelho, tá certo? Por que isso? Porque na hora de montar os nossos triângulos agora para fazer semelhança, fica mais fácil quando a gente tem uma organização com os pontos dessa forma aí para a gente delimitar os triângulos, certo? Então, olha só. Então, aquele primeiro imagem, só para a gente tomar como base, né? Então, percebe que eu consigo, olhando para a imagem que a gente tem aqui, eu consigo perceber que temos um triângulo aqui, tá vendo? Determinado por O, que é o olho do observador, R e S, que são os extremos do espelho. E aí repara, que é o que vai aparecer agora na sequência, que nós temos outro triângulo grande aqui, ó, certo? Que é o triângulo O, C', P'. Ok? Tudo bem? Esse triângulo menor, ele tem uma altura D. E esse triângulo maior tem uma altura 2D. Tá percebendo aqui, ó? Tá certo? Porque esse triângulo maior que eu delimitei aqui agora há pouco, a altura dele é 2D por conta da simetria. Certo? A base do triângulo menor é x e a base do triângulo maior é h, porque a visão tem que ser completa, correto? Aqui simplesmente você vai fazer uma semelhança de triângulos entre esses dois triângulos, né? Então a gente vai ter aqui D relacionado com x, 2D relacionado com h, certo? Então a gente tem então que x está para D, base do triângulo menor está para a altura do triângulo menor, do mesmo jeito que h está para 2D. Base do triângulo maior está para a altura do triângulo maior. Tá certo? Agora, olhando essa expressão que nós chegamos aqui, né? Essa relação que nós chegamos aqui, observa o quê? Observa que você tem valores iguais aí, né? Que estão nas duas parcelas. O que você faz matematicamente quando isso acontece? Você simplifica, correto? Então, a gente corta D de um lado com o D do outro lado. Isso faz com que a gente chegue na relação que x, né, que é o tamanho mínimo do espelho, é h sobre 2. Certo? É a altura completa da pessoa sobre 2.
Tá? E o que a gente conclui a partir daí? Então, a nossa conclusão é que o tamanho mínimo do espelho é o tamanho da pessoa dividido por 2. Então, por exemplo, se a pessoa tem 1,80 m, o tamanho mínimo do espelho tem que ser 90 centímetros. Tá certo? Outra coisa que também chama atenção aqui é que esse tamanho mínimo do espelho independe da distância que você se encontra ou que a pessoa ou o objeto se encontra do espelho ou da parede onde o espelho vai ser colocado, tá certo? E por que isso? Porque nós cortamos lá na nossa relação montada das semelhanças de triângulos, tá certo? Ou seja, se você está mais próximo ou mais distante, você sempre se verá completo, inteiro no espelho, por reflexão, tá bom? Bem, agora nós vamos para a segunda parte. A altura que o espelho tem que estar do chão para que o tamanho do espelho seja metade da altura total da pessoa, certo? Então, nós voltamos para a nossa situação aqui, beleza? Tá? Agora, a gente vai precisar calcular essa altura aqui, ó. Tá vendo? Essa altura que o espelho se encontra do chão, tá certo? E é por isso que a gente vai determinar mais um ponto aqui e a gente vai dar um nome para essa distância que já foi dado na questão, inclusive, que é y, né? Então, vai aparecer aqui, ó, lá um ponto T, tá vendo? Para que tem esse ponto T? É para ajudar na hora de organizar as minhas semelhanças de triângulos, tá certo? E de T até S, ou de S até T, nós temos o tamanho y, que é o que ele está pedindo na questão nesse momento. Tá beleza? Então, agora, também tomando como base essa imagem aqui, você repara, mais uma vez, nós temos um triângulozinho pequeno aqui, certo? E temos um triangulão maior. E nós vamos fazer semelhança entre esses dois triângulos, certo? Então, a gente tem... Ah, não, desculpa. Aqui, se a gente fizesse uso daqueles triângulos, a gente ia trabalhar com o X, né? Perdão, vou voltar aqui, né? Um lápis aqui. Temos esse triângulo grande, certo? E temos esse triângulo menor, porque é claro, agora a gente está procurando o Y. Do jeito que eu tinha desenhado, a gente ia calcular de novo o X. Bom, então vamos lá. Então nós temos o triângulo STP', né? Esse triângulo menor aqui, fechou? Tá? E nós temos agora o triângulo maior, que é OPP'. Beleza? Bom, então sendo assim, agora a gente vai colocar as distâncias que a gente tem na situação, né? A gente tem que o triângulo menor, a altura dele é Y e a base dele é Dzinho. No triângulo maior, a altura é Hzinho e a base é 2D. Tá vendo? Que é de O até o chão, até o pé. Então, é Hzinho, é a distância dos olhos até o chão. Certo? Então, a gente, de novo, pode fazer a relação aí. Ó, Y está para Dzinho, do mesmo jeito que Hzinho está para 2D. Novamente, a gente tem D nas duas parcelas, nós simplificamos e a gente chega aqui Y é Hzinho sobre 2. Y é a altura que o espelho tem que estar do chão. Mais uma vez, a gente conclui o quê? A gente conclui que a altura que o espelho tem que estar do chão tem que ser, no mínimo, a altura dos seus olhos até o chão dividido por 2. A metade dessa distância. Tá certo? E a gente novamente conclui que esse cálculo que a gente fez do Y independe da distância que você se encontra da parede que contém o espelho. Do mesmo jeito que o X, o Y independe desse D. Se você está mais próximo ou mais distante, esse Y permanece o mesmo. Tá certo? Ok? Então, basicamente é isso. Se você quer saber qual é o tamanho mínimo do espelho para você se ver completo, o tamanho dele é a sua altura completa por 2. E você vai ter que colocá-lo na parede sempre a sua altura dos olhos até o chão dividido por 2 também. Isso é sempre assim, tá certo? Por questões geométricas. Agora, né, quando a gente estava trabalhando a aula inicial de reflexão e espelho plano, a gente estava analisando algumas situações e tinha aquele negócio da gente falar assim, né? Bom, a imagem virtual, aquela que está dentro do espelho, ela obviamente não existe. Mas por que a gente enxerga ela, né?
Na verdade, como eu já disse antes, a nossa visão no espelho é uma ilusão, né? O nosso cérebro não entende que a luz bate no espelho e reflete para os nossos olhos. O nosso cérebro só entende que a luz sempre caminha em linha reta. Então, para o nosso cérebro, é como se a luz estivesse vindo de dentro do espelho para os nossos olhos, vindo em linha reta. Então, ela ilude, o nosso cérebro, ilude a gente que a gente está, né, a gente tem um outro nós, né, um parzinho nosso lá dentro do espelho. Então, basicamente, é isso aqui que acontece, né? Você está lá diante do espelho. Então, na verdade, né, a luz que sai da sua cabeça, ou no caso da imagem, sai do chapéu da pessoa, ela vai, bate no espelho e vem para os olhos da pessoa. Os raios de luz que vêm do pé da pessoa vão se dirigir ao espelho, refletem no espelho e vêm no olho da pessoa, tá certo? Mas a impressão é que a luz está vindo de dentro do espelho, sempre em linha reta. Então é isso aqui que está acontecendo. Então essa ideia aqui é o que de fato está acontecendo, tá certo? O raio de luz está vindo do chapéu, bate no espelho e vem para os olhos do observador, tá certo? E do mesmo jeito acontece com o pé, né? Permita que a pessoa se veja completa. Vem do pé, bate no espelho e vem para os olhos do observador. Mas a impressão que a gente tem é que a luz está vindo lá de dentro do espelho. Por isso que a gente faz linhas pontilhadas, porque isso na verdade não existe. Beleza? Tá certo? Então, basicamente, é isso que eu queria colocar para vocês, para a gente fazer um complemento e um fechamento da aula de espelhos planos, para que a gente possa, num segundo momento, começar a trabalhar com os espelhos esféricos. Tá certo? Então, por essa ideia, é isso que eu queria colocar para vocês, né? Agradeço você que está aí assistindo, né? E a gente se vê na próxima aula sobre espelhos esféricos. Um abraço, um beijo, até mais.